E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quando você estiver assistindo esse Mar com 10, hoje, dia 13 de outubro, vamos trazer muitas notícias sobre o Vasco da Gama, iniciando a semana, né, segunda-feira, porém, quarta-feira já temos um encontro marcado, jogo contra o Fortaleza no Castelão. O Vasco retorna ao Brasileirão, a sua campanha, né? Vasco que, apesar dos jogos remanescentes que rolaram atrasados nessa data FIFA, Vasco permanece na 11ª posição. Antes de tudo, quero agradecer a todo mundo que chega junto aqui no Ouvido ao Vasco, no Mar com 10. Você pode deixar seu like, é 0800, aquela curtida, aquele joinha, deixa seu comentário, eu agradeço muito. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação. Você pode deixar seu comentário que eu respondo. E, claro, o botão do hype no final do vídeo, isso ajuda muito a impulsionar este conteúdo para outros vascaínos. E por que não, né? Aquele momento, vamos passar a sacolinha. O Live Pix aqui, ó, o QR Code, você mira com a câmera do seu celular e pode deixar a sua contribuição a isso que lhes fala. Meus amigos, Vasco que está nos preparativos para o jogo contra o Fortaleza, e uma peça que, ao meu ver, não sei se todos vão concordar, tem melhorado jogo após jogo, é Matheus França. Matheus França, que não é o titular, né? Dos reforços que o Vasco foi obtendo, a gente já teve Carlos Cuesta, Robert Renan firmando a zaga principal do Vasco, né? Inclusive os dois estarão de volta contra o Fortaleza, porém Matheus França talvez é o que tem a menor minutagem até aqui. E isso acho que diz respeito bastante ao período dele afastado dos campos por 2 anos, né? Na época que ele estava lá na Inglaterra. E isso prejudicou. No Crystal Palace, ele fez apenas 4 partidas consecutivas no período de 2 anos dele, com diversas lesões, né? São 5 problemas médicos, lesão na virilha, na costela. Ele só teve 4 partidas consecutivas em janeiro de 2024. Então a gente percebe que o próprio Diniz destacou que o Matheus França tinha que ganhar ritmo de jogo, né? E isso é um ponto importante. E essa parada FIFA é importante para o Matheus se tornar cada vez mais uma peça útil. O que a gente tem ouvido e foi trazido pelo Globo, né? Pela galera do GE, é de que o Matheus França está sendo preparado para essa reta final de campeonato. E a gente sabe da capacidade, do talento do rapaz. Então, tomara, né, que ele seja um ponto de diferença, um diferencial a partir dos próximos jogos e ganhando mais minutos, o que a gente entende que será natural. Sobre aquele papo que a gente comentou em relação à operação retorno por Mito e PH, permanece. Inclusive, perfis que acompanham a seleção uruguaia, jornalistas uruguais, confirmam que Pumita será titular hoje da seleção uruguaia contra o Uzbequistão. Então, se preparem que a gente vai ter provavelmente Pumita titular novamente, Pumita contra a República Dominicana na sexta-feira, jogou apenas 45 minutos, foi titular, né, saiu no intervalo, e o relato é que nesse próximo amistoso lá em Kuala Lumpur, na Malásia, o Pumita permanecerá como titular, não sei o tempo de minutagem que ele vai ter, mas destaco, né, que já é um ponto negativo, pensando em todo o jet lag e as viagens que o Pumita fará. E o PH, a gente trouxe aqui que o Ancelotti curtiu muito a presença do PH, e quem não curtiu, né? Os 20 minutinhos que ele teve contra a Coreia do Sul, na goleada do Brasil contra a Coreia do Sul, 5-0, e, ao mesmo tempo, aparentemente, PH não terá a titularidade no início da partida contra o Japão. Mas acredito que possa ganhar até mais minutos. Quem sabe se o jogo tiver já definido no primeiro tempo, como foi contra a Coreia, PH entra no intervalo, isso também é um ponto negativo, né? Pensando isso no desgaste dos jogadores, ao meu ver,
eu não consigo ver, estando os dois jogando, tanto o Pumita quanto o PH, partirem como titulares, tá? Contra o Fortaleza na quarta-feira, porque eles não terão nenhum tempo de treinamento com o time, né? Por mais que, no caso, o PH seja o titular absoluto da lateral direita e o Pumita estava atuando no lugar do Piton quase por um mês, eu não duvido muito que será um desgaste grande para os dois jogadores já partirem de primeira para jogarem em Fortaleza. Destaque que o PH, que é o ponto principal, porque o Pumita, bem ou mal, pensando em lateral esquerda, o Piton será o titular. O PH aparentemente chega no final da tarde. Então, o final da tarde é o quê? 4, 5, 6 horas. E o jogo é 9h30. Então, assim, acho muito difícil. Então, criam-se expectativas. Acho que a tendência, a gente, óbvio, vai apurar, vai obter mais informações ao longo desses próximos dias, mas acredito que ele vai de Tietê, né? Vai tentar colocar um Tietê ali na lateral direita para cumprir pelo menos um primeiro tempo, quem sabe, 60 minutos, ou se ele for mais ousado ou mais conservador, dependendo da forma que você pensar, o Lucas Oliveira, né, pensando num trio de zagueiros ali, o Lucas fechado pelo lado direito, mas se perde muito a parte ofensiva, né? Acho que o Tietê vai ter também dificuldades, tanto na marcação quanto no ataque. O Tietê sendo franzino, né? E tendo uma certa dificuldade de recomposição que tem apresentado após a lesão que o deixou afastado, depois do retorno dele prévio, né? 11 minutos e ele foi sacado no jogo do Botafogo por causa da lesão, do jogo do Botafogo na Copa do Brasil. Penso que Tietê também terá dificuldades. Então, assim, não acho que é uma decisão fácil, não acho que seja uma decisão tranquila de tomar. Gostaria, claro, que o Paulinho Babilônia, o Paulinho Ricardo, o nosso lateral direito, tivesse disponível, mas infelizmente não está, né? Teve uma lesão, vai passar por cirurgia, então infelizmente vamos ver o que vai acontecer. Acho que está mais para Tietê, mas repito, Lucas Oliveira corre atrás dessa oportunidade também, especialmente por ser fora de casa, né? Dependendo da pressão em São Januário seria maior para que o Lucas Oliveira não entrasse ou sofresse a pressão quando tocasse na bola ou cometesse algum tipo de erro, mas vamos acompanhar. Falando do passado, né, mas veio à tona o Marcelo Oliveira, nosso Marcelo Risadinha, diretor, Marcelo Oliveira, olha aí, o Marcelo Santana, tô com Oliveira na cabeça. Marcelo Santana, nosso antigo diretor executivo de futebol, deu entrevista ao podcast Zona Mista, né? Podcast especializado no Bahia, ele que foi diretor também do Bahia, né? E ele falou abertamente da passagem dele do Vasco da Gama, ele que foi desligado ali no meio do ano, destacando um ponto, né? Achei interessante, você passa de executivo para executor. Essas são as aspas de Marcelo Santana, dizendo que teve pouca liberdade para tomar decisões, né? Ou para dar a marca dele. E ele destacou que o Nuno Moreira já estava sendo negociado, dando um exemplo disso, né? Desde a primeira semana de janeiro, porém, por interferência externa, isso é, fora do departamento do futebol, ele disse que teve que tentar a contratação de Bruma e Brian Rodrigues. E ele disse, nesse vídeo do Zona Mista, que o Nuno Moreira foi uma indicação do Felipe Loureiro, Felipe Maestro, Felipe Playboy, diretor do Vasco. Então, assim, um ponto positivo para Felipe, mas ao mesmo tempo a gente fica se perguntando que pressão, que interferência externa é essa que tomou, que fez com que o Vasco atrasasse, né? Já que o Nuno Moreira não chega de primeira na janela, né? Chega ali já quase no final. Estranho, hein? Vamos acompanhar se o próprio Vasco se manifesta. O Marcelo Santana foi super educado, ele não quis criar polêmicas, né? Ele fala assim: eu não quero criar polêmicas, já saí de lá, tá tudo bem. Mas é óbvio que isso vai repercutir dentro do Vasco da Gama. E falando de Vasco da Gama e dentro, a gente tem que pensar em 2026, né? Falamos da possibilidade do jogador Luciano de pintar na colina, né? Ele que vem do São Paulo, mas o ponto importante é onde o Vasco vai jogar. O Portal Terra trouxe a informação
de que o Vasco já estuda e já foi, vamos dizer, oferecido alternativas de estádios para 2026 e seguinte. Os preferidos no Rio de Janeiro, da diretoria do Vasco, que o portal Terra está dizendo. O Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, da Portuguesa, e o Newton Santos, do Botafogo. Os estratégicos, Maracanã, Mané Garrincha, Distrito Federal, Arena da Amazônia e Kleber Andrade, no Espírito Santo. E o que foi oferecido até o momento, vamos dizer, conversas iniciais, oferecimento mesmo, o Morumbi, que tem dado sorte para o Vasco da Gama, né? Ganhamos do São Paulo e ganhamos do Santos lá, o Couto Pereira, em Curitiba, e a Arena Joinville, em Santa Catarina. Vamos ver, né? Acho que o Vasco pode fazer experimentações no Campeonato Carioca, no início da temporada, porém, pela mudança do calendário, o brasileiro já começa no final de janeiro. Então, assim, acho que o Vasco tem que ter uma casa para chamar de si. É óbvio que ele pode sair um jogo ou outro, mas acho que ele tem que ter uma casa, até para se acostumarem os jogadores e a torcida a darem aquele apoio num ano que será depois de 100 anos. Olha que loucura. O nosso primeiro ano sem São Januário como casa. Né? Quanto tempo o Vasco, depois da inauguração de São Januário, ficou fora de São Januário? Vai ser a primeira vez que a gente vai passar por essa experiência, clube, jogadores, torcida, e eu acho que vai ser uma dinâmica bem diferente para todos nós. Esse foi o Mar com 10, meus amigos, muito obrigado pelo carinho, aquele reclames do Plim Plim de novo, quem puder deixar, dar like, quem puder se inscrever, o botão do hype, deixa seu comentário, a ajuda no Live Pix, aqui no QR Code. Muito obrigado a todo mundo que está chegando, boa semana e quarta-feira tem Vascão. Valeu, tamo